episódio. Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui hoje nesse tribunal para poder apresentar para vocês alguns argumentos que condenem o vírus nessa tentativa que ele insana de tentar considerar um elemento vivo da natureza. Então, o primeiro argumento que eu trago para vocês está aqui, ó, numerado por 1. Os vírus comprovadamente são entidades acelulares. É consenso na comunidade científica que o indivíduo, para ser considerado um elemento vivo da natureza, para entrar na categoria de ser vivo, ele tem que ser constituído de célula. E quando eu digo célula, eu estou dizendo singular. Não é necessário você ter várias células, uma célula bastaria. E aí eu pergunto para vocês, me apresentem, me mostrem essa unidade fundamental e estrutural da vida dentro do grupo dos vírus. Onde está? Vocês não vão encontrar, porque os vírus eles são formados por capsídeos e proteínas, né? E alguns elementos genéticos lá dentro, mas o componente essencial para se configurar um elemento vivo, que são as células, eles não apresentam. Eles são acelulares. Uma outra questão muito interessante os vírus, eles podem ser considerados um grupo polifilético. Então, quando a gente vai fazer a representação filogenética dos elementos vivos, para a gente poder compor uma árvore da vida, a gente utiliza, né, essa representação gráfica, que é a árvore filogenética, e ela é muito importante porque ela traz evidências da evolução, ela consegue apresentar o parentesco entre grupos diferentes. E aí, quando você faz uso desse recurso para tentar agrupar e justificar a presença de vírus dentro de uma esfera de seres vivos, a gente observa que os vírus eles não apresentam semelhanças genéticas nem entre eles, muito menos semelhanças genéticas entre células, que são os elementos vivos, né? Então, quando você vai analisar, eles apresentam várias origens diferentes, por isso são chamados de grupos polifiléticos, e eles não apresentam ancestralidades em comum. Não existe um único gene que é encontrado em todos os vírus simultaneamente. Como é possível, dentro de uma categoria de seres vivos, você não ter pelo menos um gene igual para todos os grupos? E a gente observa isso para dentro dos vírus. Então, pergunto a vocês, gente, como considerar os elementos vivos? Argumento 3, próximo. Próximo promotor. Bem, dando sequência aí na argumentação, o tópico 3 fala que o vírus ele não apresenta metabolismo, não se autorreplicam e nem evoluem sozinhos. Bem, os vírus eles são parasitas moleculares perfeitos e dependem completamente do metabolismo maquinário da célula. Não apenas para reprodução, para produção, para sua evolução. Ou seja, sem células, os vírus nada mais são do que uma matéria orgânica complexa e inanimada. Alexandre e Brice já declararam que os vírus são produzidos, mas eles não são autoproduzidos. E para isso eles usaram até uma analogia que fala que a tecnologia ela não evolui por si mesma, mas é desenvolvida por humanos. Então, fala que o vírus ele depende totalmente da célula para qualquer uma outra função que ele precise ter. Pronto, agora passando para o argumento 4. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, só replicam com a ajuda das células que eles infectam. Eles parecem mais um aglomerado químico por ser constituído por DNA ou RNA, envolvido por cápsulas de proteína. Os vírus, eles não possuem células, por isso é contra a teoria celular, por isso eles não são vivos.
próximo argumento. Como já dito, os vírus eles não apresentam continuidade histórica e estrutural. Eles não estão vivos. Eles não possuem qualquer forma de energia, metabolismo de carbono, não podem replicar, evoluir. Eles são reproduzidos e evoluem somente dentro das células e, na ausência delas, eles são inanimados. Além disso, vírus são matéria orgânica complexa e inanimada, como a promotora Poliani disse. Todos os constituintes virais são sintetizados em cada ciclo de infecção viral, né, pela maquinaria da célula parasitada. Os capsídeos, eles são estruturas análogas à membrana plasmática celular, e a ausência de membranas e estruturas que estejam ligados a uma ancestralidade reforça essa origem polifilética dos vírus. Bom, a maioria dos dados de genética viral e bioquímica, eles se opõem à ideia de que os vírus são seres vivos. Os estudos, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus, eles já fizeram um reconhecimento oficial, né, de que os vírus eles são entidades abióticas, pelo fato, né, dos vírus serem organismos muito simples. Alguns pesquisadores os consideram como sendo um elo entre os seres vivos e os seres inanimados. Porém, né, a simplicidade dos vírus ela está ligada, né, ao fato deles ocorrer evolução regressiva, né? Então, os vírus eles sofreram pressão seletiva em sentido de manter um tamanho genômico mínimo, de modo a dar maior rapidez, né, às suas taxas de reprodução. Dessa forma, não podemos considerar o vírus como seres vivos, nem incluí-los como sendo ancestrais primitivos, né, dos seres por sua antiguidade ou sua simplicidade. Um outro argumento é que os vírus eles não respondem a estímulos. Os processos que vão levar os vírus ao encontro da célula hospedeira são exclusivamente passivos e totalmente dependentes do ambiente. Argumento 9 agora, Wellington? Isso. Bom, e como aí o nono argumento, nós vamos falar sobre os genes de tradução e metabolismo. Eles são de origem celular, né? Ladrões de genes, os vírus. Então, como entidade que depende inteiramente dos hospedeiros, a maioria dos vírus, eles não possuem, né? Eles carecem de genes para energia, metabolismo e também genes para síntese de proteínas. O que implica que os vírus, eles nunca tiveram a capacidade de sintetizar suas próprias proteínas e ter seu próprio metabolismo. Dessa forma, os genes eles são adquiridos, entre aspas, dos hospedeiros através do processo de HGT, que é a transferência horizontal de genes, que pode mover genes entre espécies extremamente distintas. E as análises genômicas dos antepassados das diferentes famílias virais que estão disponíveis, elas mostram que os antepassados não continham esses genes em questão. E a falta desses genes, né, nos antepassados virais, confirma a alegação de que os vírus são ladrões, assaltantes de genes das células. Como o próprio autor ele citou no artigo que a gente leu, né, os genomas virais eles parecem viver em um oceano de genes celulares. Então, só para que vocês possam refletir melhor, como considerar um organismo como ser vivo, sendo que para isso ele requer necessariamente de porções de outro organismo. Isso é semelhante a definir uma tênia como a montagem do parasita ligado ao corpo humano. Faz sentido? Ou ainda olhar para um espermatozoide e chamá-lo de humano. Sabemos que ele por si só não tem condições de gerar o estágio diploide da espécie. Mas eu não estaria tão errada nesse caso, ainda ao contrário do vírus. Porque os gametas, né, combinados, o masculino e o feminino, eles possuem sim todos os genes necessários para produzir um novo representante da espécie. Então, realmente, eles são humanos. E não humanos e mais alguma coisa, como os vírus. Agora a gente vai fazer nosso parecer final. Vou ligar minha câmera aqui que eu tinha esquecido.
Excelentíssimos membros do Tópico 2, bom dia. É com muita satisfação que dirijo meus cumprimentos aos excelentíssimos professores do Tópico 2 e elaboradores deste notável tribunal do júri. De igual modo, recebo minhas saudações aos excelentíssimos senhores advogados de defesa e juízes aqui presentes. Ao senhor Vírus, réu hoje sob julgamento, saiba que tens de minha parte todo o respeito deste tribunal do júri e que podemos efetivamente fazer valer a justiça nessa data por demais significativa à nossa sociedade. Hoje, analisamos e julgamos um fato polêmico no campo científico. Os vírus não podem ser incluídos na árvore da vida. Inicialmente, desejo salientar aos senhores jurados que o promotor de justiça possui a nobre missão de defender a sociedade, enquanto o advogado de defesa necessita pautar-se pela defesa do réu, defendendo os interesses do acusado. Assim, ele deve defender, defender e defender. Sim, o promotor de justiça trabalha pela justiça. Logo, não lhe cabe a função de promotor de acusação. Sendo assim, senhores juízes, desejo vigorosamente salientar que hoje os senhores memorizem essa diferença. O promotor atua protegendo a sociedade, enquanto ao advogado do réu compete em sua função, não menos nobre e constitucionalmente prevista, defender exclusivamente os direitos do réu e os seus interesses. Portanto, neste local e nesta data, comprovamos a todos os senhores a ocorrência deste fato polêmico no campo científico, indicando como autor o vírus. Retomamos as análises das ocorrências dos fatos. Vírus são acelulares, formam um grupo polifilético, várias origens evolutivas sem ancestrais virais comuns. Não apresentam metabolismo próprio, não se autorreplicam e nem evoluem sozinhos. São parasitas intracelulares obrigatórios. Não apresentam continuidade histórica estrutural. Vírus são matéria orgânica complexa inanimada. Eles não consomem energia. Vírus não respondem a estímulos. Os genes de tradução e metabolismo são de origem celular. São ladrões de genes. Perante os fatos, essa situação encontra-se desfigurada, dessa forma constituindo-se inaceitável a inclusão dos vírus na árvore da vida. E vale lembrar que, atualmente, há excessiva intolerância com relação a esses indivíduos indiferentes, manipuladores da vida alheia e das pobres células. Finalmente, senhores jurados, vossas excelências serão questionados sobre os fatos e circunstâncias ocorridas a fim de encerrar este julgamento. O seguinte questionamento a vossas excelências será nesse sentido. Diante de tantos fatos, os vírus podem ser incluídos na árvore da vida? A resposta será a seguinte: não. A resposta deve ser negativa, porque os vírus agem como verdadeiros surrupiadores de genes alheios. Por fim, no intuito de encerrar minha exposição, peço vênia a vossas excelências para ler um texto, um pensamento do biólogo norte-americano Peter Haven. Vírus são más notícias embrulhadas com um pouco de proteínas. Senhores jurados, vossas excelências, prestem especial atenção sobre a responsabilidade que paira sobre vossas cabeças hoje. Não se omitam, senhores jurados. Antes, trilhem pelas veredas da justiça, que indubitavelmente os conduzirá à condenação do réu. Não sou eu que peço justiça, é a sociedade que exige a justiça. Muito obrigada. Obrigado, Sheila.